Do Senhor Jesus, igreja. Amém. Compartilhar com a igreja de Cristo um versículo que está em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Diz assim: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Senhor nosso Deus, nós queremos dar honra a quem tem honra. E o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder e de todo louvor. Todo poder te foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, Senhor. E nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Nós te honramos nesta noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados por pensamentos, palavras, atitudes, omissões. Se porventura nós estamos com o coração angustiado, Senhor, que o Senhor possa estar liberando, libertando. Se há porventura alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Senhor, derrama a tua unção que quebra todo jugo, Deus. Venha nos renovar, nos restaurar durante o louvor, durante a tua palavra. Vem falar conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, os intercessores. Abençoa, Senhor, o ministério de louvor. Abençoa os diáconos. Abençoa os pastores, Deus. Abençoa cada membro, cada visitante. Que a tua presença possa quebrantar o nosso coração diante da tua majestade. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, porque Tu és Deus de promessa, Tu és Deus de aliança, Tu és abrigo, caminho no deserto. Tu és o nosso Deus e nós Te adoramos nesta noite, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor no nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, com alegria no nosso coração, que nós possamos estar adorando esse Deus todo-poderoso. Aleluia, glorifique ao Senhor. Dê glória, dê aleluia. Fala o quanto Ele é importante para você. Agradeça a Ele por esse dia. Agradeça a Ele pelas batalhas vencidas, pelas guerras vencidas, pelos livramentos dados, pelas bênçãos recebidas, pela saúde, pela família, pelas conquistas, pelo pão de cada dia, pelas portas abertas, pelo teu trabalho. Agradeça a Deus, você tem motivos para falar com Ele nesta noite, amém? Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu é. Quem é Ele para você? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei.
restaurando os corações. Te adora, adore ao Senhor, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Diga quem é Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Só a igreja. Deus de promessas, caminho no deserto. Obrigada, Jesus. Meu Deus é. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Ele é advogado dos advogados. Ele não perde causa. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perde batalha. Ele é o médico dos médicos, o Jeová Rafá. Para ele não há impossível. Ele cura gripe e ele cura câncer. Ele é o Senhor dos senhores e não há autoridade que não venha dele. Ele é o Deus do presidente, o Deus do governador, o Deus do prefeito. Ele é o que bate o martelo por último. Ele confunde os sábios. Ele é a estrela da manhã, raiz de Davi, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Ele é. Este é quem tu és. Nós declaramos, Deus. Aleluias. Oh, meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Nós te agradecemos, Senhor. Tu és a nossa rocha, Senhor, a nossa esperança, Senhor, refúgio e fortaleza.
Tu és tudo para nós, Senhor. Não sabemos viver sem Ti. Só Tua presença que nos faz feliz. Este é quem Tu és, a rocha. Este é quem Tu és, a força. Este é quem Tu és. Este é quem Tu és. Aplauda aquele que é. Aplauda aquele que era. Aplauda aquele que é divino, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está aqui sedento pelo aquele que é, que era e que há de vir? Nós estamos aqui, Senhor, pedindo a Tua presença, Pai. Nós estamos sedentos, com sede. Nós ainda temos fome. Nós ainda temos lágrimas na Tua presença, Pai. Senhor, nos toma, Senhor. Nos toma com a Tua glória, com o Teu poder, Pai. Santo é a Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui para Te dizer o quanto o Senhor é santo. Santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Ah, queremos Teu poder, Papai. Queremos a Tua glória sobre nós, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Mais de Ti, Senhor. Queremos mergulhar nessa glória. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluia, Senhor, nós queremos Te contemplar, Pai. Senhor, venha, Pai. Venha como nunca veio antes, Senhor, e nos encha com a Tua glória. Nos encha com o Teu poder. Nos encha, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Ah, Senhor, queremos Te dar honra, Pai. Nós estamos aqui para Te honrar, Deus. Te damos honra, Te damos glória, Te damos louvor, Te damos majestade, Senhor. O Senhor é Rei, o Senhor é aquele que reina. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder,
Senhor, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Te damos honra e te damos glória. Poder tomar assento, por gentileza. Pegue o seu dízimo nas suas mãos. Sua oferta, vamos consagrar ao Senhor. Momento de dar as primícias ou de ofertar também é um momento de adoração. Nosso Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos te render graça e te dar honra por ser participante com nossos recursos na tua obra e no teu reino. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu já chamo também a irmã Lília aqui. Pode levantar e colocar ali. Acende a luz para mim, por favor. Nessa noite, a irmã Lília ela vai dar um testemunho, o que Deus tem feito na vida dela, em todas as áreas, nesse tempo de pandemia. José, ele prosperou em tempo de crise ou em tempo de fartura? José prosperou em tempo de crise ou em tempo de fartura? Porque havia nele um espírito excelente. E outra coisa, ele cuidou dos irmãos. Ele cuidou dos irmãos, ele honrou os irmãos. E eu gostaria que você pode pegar o microfone, tirar a máscara. Fica atento, Deus também fala nos testemunhos, nos louvores, na palavra, e também fala em profecia. Gostaria que você falasse para a igreja, para a edificação da igreja, o que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, do seu esposo. Gostaria que o Danilo viesse aqui junto com a esposa dele. Fique à vontade, pode ir falando. Graça e paz, igreja. Aproxima o microfone um pouquinho. Oi? Aproxima. Há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu estava sofrendo com uma depressão e crise de pânico muito forte. E há uns 3 anos atrás, o meu esposo tinha começado uma sociedade com numa empresa, e ele conheceu o pastor Timóteo, assim, não foi por acaso, porque foi Deus que colocou o pastor Timóteo lá. E o pastor olhou para ele, viu que ele estava bem, né, caído, triste, preocupado, era começo de empresa, tudo é muito difícil no começo. E eu com depressão, crise de pânico, não queria fazer nada, só chorava, só chorava. E o pastor, né, conversou com ele, e eu conheci o pastor através da psicanálise. E comecei a me tratar com ele, e aí, um certo dia, ele fez um convite para a gente vir para a igreja. E a gente aceitou. A gente veio. E depois daquele dia que a gente veio, que a gente sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar, a gente não parou de vir mais. E aí tudo foi mudando. Eu me curei, Deus me curou, né, da minha depressão, da minha crise de pânico. A gente tinha meia empresa, né? Deus deu uma empresa inteira para o meu esposo, para nós, né? O meu casamento, que estava por um fio por causa daquela depressão, daquela crise de pânico, todos aqueles problemas, financeiramente também, a gente estava
com muitos problemas financeiramente. Então, Deus foi restaurando tudo. Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou a minha família, Deus restaurou a nossa vida financeiramente. Então, assim, Deus deu coisas que a gente nem imaginava ter. A gente nem imaginava. A gente tinha um carro, Deus deu 2 agora para a gente. Então, assim, Deus anda fazendo tantas coisas, assim. Daí vem também, né? Meu marido um dia chegou no pastor e falou: eu não quero mais ser o crente 3S, né? Eu quero ajudar, eu quero trabalhar. E depois que a gente começou a trabalhar na igreja, veio umas tribulaçãozinha, né? E o meu filho caiu, quebrou o braço. E para mim, assim, para todo mundo era normal, mas para mim meu chão tinha caído. Meu único filho caiu, quebrou o braço, e eu achei que ia colocar só um gesso. Chegou no médico, o médico falou: não, mãe, tem que fazer uma cirurgia, porque senão ele vai ficar com o braço torto, mas não se preocupa, vai dar tudo certo. Mas para mim era o fim do mundo, né? E naquela correria, aquele susto, a gente foi para fazer particular, né? Porque estava preocupado, com medo do menino ficar com o braço torto. E o pastor orou com meu esposo na loja e falou: agora você vai, né, para o hospital, ver o que está acontecendo lá. Chegando lá, Deus foi tão bom com a gente que Ele colocou só pessoas boas. Ele colocou um médico maravilhoso na nossa vida. E resumindo, para não ficar muito longo, a gente fez tudo pelo SUS e a gente teve um tratamento como se fosse particular. Meu filho ficou 43 dias com o braço, né, com uma tala, com um ferrinho, depois arrancou esse ferrinho. E a gente achou que a tribulação era isso, né? Passou, acho que um mês, eu comecei a passar mal. E eu falei pro meu esposo: eu acho que eu tô com dengue, porque eu tô com muita dor no corpo, muita dor no meu olho. Eu falei: mas vamos fazer o teste de Covid, né? Chegamos lá no laboratório, fizemos o teste de Covid. Eu e o meu filho positivado, meu esposo negativo. Aí parece que o chão caiu de novo, né? E eu falei pro meu esposo, a gente foi instruído, né? Ele ficou os 16 dias com a mãe dele e eu e o Vitor isolados em casa. E eu falava pro pastor: pastor, eu não estou entendendo porque que isso está acontecendo comigo. E eu chorava e chorava. Eu falava: meu Deus, né? E ficou os 16 dias. Mas, assim, nesses 16 dias, Deus trabalhou mais ainda na nossa vida. Colocou pessoas nas nossas vidas que a gente nem imaginava que ia ajudar tanto a gente. Mas depois a gente viu o cuidado que Deus teve. Porque meu marido, que, né, faz a parte da mão de obra, ele não pegou Covid. Só eu e o meu filho. Então Deus teve um cuidado com a gente, né? Ele não pegou. Eu e o Vitor pegamos, ficamos em casa. A minha família inteira que teve contato com a gente, ninguém pegou Covid, só eu e o Vitor. Mas hoje a gente entende, assim, o cuidado que Deus teve. Eu peguei Covid, mas eu fiquei bem. Meu filho não teve sintomas nenhum. E para a honra e glória de Deus, Deus tem cuidado da gente em cada detalhe. Como diz o pastor, Deus não deixa a gente ser enganado. Tem vezes que vem umas tribulaçãozinhas, mas o que Deus tem feito na minha vida e na vida do meu marido, da minha família, é extraordinário. Então, todos os cuidados que Ele teve com a gente só tem que agradecer. Lilian, e por tudo que Ele fez. Me diga uma coisa, quanto que ia ficar a cirurgia do teu filho? Por baixo, uns R$6 mil. Quanto vocês pagaram depois da oração? Nada. E o síndrome do pânico e a depressão? Foi embora. A empresa, hoje, quem é o cabeça da empresa? Hoje é o Danilo. Abaixo de Deus é o Danilo. Isso. Tudo isso aconteceu em tempo do quê? De pandemia. Você está entendendo o que Deus está falando com vocês? Que Deus não precisa de tempo favorável para te abençoar. Deus só precisa da sua fé. Você aplaude ao Senhor pela vida deles? Deus abençoe. Tem muitas pessoas aqui em tempo de pandemia. Quando você deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, fé é emoção ou decisão? Fé é emoção ou é decisão? Fala para quem está do teu lado: fé é decisão e não emoção.
Se você for pela fé, muita gente em tempo de crise, ela usou a crise para prosperar. Por quê? As coisas de Deus são loucura para o homem e para a mulher natural. Porque Deus, Ele não precisa de tempo favorável para te abençoar. José não precisou negociar com o Egito para ser governador. O que Deus quer é que você tenha fé. A fé. E você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos nos colocar de pé. Abre a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 13. Precisamos ter orientação do Espírito Santo para tomar a decisão certa. Quem tem ouvidos, ouça o quê? Quem tem ouvido, ouça o quê? Fala para quem está do teu lado, que voz você está ouvindo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: cuidado com quem tu andas e as conversações que pode te corromper, pode te tirar da visão de Deus. Cuidado com quem tu andas, com quem tu ficas. 1 Coríntios 15, 33. E as má conversações pode corromper o teu bom costume e tirar da direção de Deus. Hoje nós iremos falar sobre 3 personagens muito importantes para entendermos essas prefigurações. Abraão e Ló se separam ou se apartam-se. Saiu, pois, Abraão do Egito, repita comigo, Egito, para Negueb, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Negueb até Betel, repita comigo, Betel, até o lugar aonde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, repita comigo, altar, que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão também, tinha rebanho, gado e tenda, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Repita comigo, juntos, porque era muito os seus bens e de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda, repita comigo, contenda, entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus, os fariseus habitavam nessa terra. E disse Abraão a Ló: para que não haja contenda entre mim e você, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te, te aparta de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para. Se for para a direita, eu irei para. E levantou os olhos, Ló, e viu toda aquela campina do Jordão, que era toda bem arregada, bem bonita, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Repita comigo, Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, o lugar mais bonito, e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. Repita comigo, Canaã. E Ló na cidade da campina, e ia armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Ele ia armando a tenda dele até chegar em Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que ele separou de Ló: ergue os seus olhos para cima
E olha, desde o Oriente está para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que você vê, eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levantou-te e percorreu essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando-se as suas tendas, foi para habitar em carvalhais, em Manre. Repita comigo, Manre, que estão junto a Hebron. Repita comigo, Hebron. E levantou ali um altar. Repita comigo, e levantou um altar. Poder tomar assento, por favor. Eu coloco um tema nessa palavra e eu gostaria que você prestasse bem atenção nas prefigurações. O importante não é você ler as escrituras, o importante é você meditar. Deus não falou, Josué, lê a Bíblia para que faça prosperar o teu caminho, para que tudo que fizer dê certo. Deus falou, medita. O que é meditar? Você pegar um versículo e você meditar, o Espírito Santo te revelar. Você vai ficar mastigando aquela palavra, esse pão que é a palavra de Deus, até você ter um discernimento. E nós precisamos entender as prefigurações. Prefigurações são sombras, são fotos das coisas futuras, são coisas que Deus está fazendo para a sua vida. Pessoas que não lêem as escrituras é uma pessoa sem bússola, uma pessoa sem direção, uma pessoa que ela não completa o ciclo. Ela começa as coisas, não consegue terminar, porque ela não tem uma meta, não tem um propósito e não tem um objetivo. Quando você entende isso, você toma uma direção, porque há uma convicção do Espírito Santo que Deus ele te dá uma trajetória. Para que muitas pessoas será loucura, mas para o homem de Deus será o que? Poder de Deus e a glória de Deus na sua vida. Então entendam nessa noite o que Deus está falando conosco. Nós sabemos que existe duas gerações: a geração do propósito e a geração da aquisição. Fala para quem está do teu lado, você faz parte de qual geração? A geração da aquisição ou a geração do propósito? O tema é: quando eu posso honrar alguém e não honro até o que eu tenho, eu... Fala para quem está do teu lado. Lê lá e fala para essa pessoa que está do teu lado. Fala, cuidado. Fala, mas cuidado do quê? Lê para ela. Quando você pode honrar alguém, às vezes você tem vergonha de falar. Senhor, eu agradeço você pela a sua vida, por tudo que você fez. Eu agradeço pai, mãe, um amigo, alguém que foi relevante na sua vida. Se você não tem coragem, escreve uma carta, um papelzinho. Mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Obrigado por você existir. Pastor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo tempo que esteve comigo. Eu sou grato pela sua vida. Deus, ele trabalha com princípio de honra. Fala para o seu irmão, Deus trabalha com princípio de honra. Por isso que ele diz assim: olha, ó filho, honrai teu pai e tua mãe, para que tudo vai bem, para que viva muitos dias na face da terra. Deus trabalha com princípio de honra. Para que você entenda, vamos começar de Noé. Noé, o nome dele significa varão. Esse varão gerou quem? Um filho chamado Caim, que significa aquisição. O varão que gerou, ele quis só adquirir. Pode ser ministério, pode ser dinheiro, pode ser casa, pode ser bem, mas tudo que você, a sua aquisição, ela tem que fazer parte do propósito. Fala para quem está ao teu lado, tudo que você adquirir
tem que fazer parte do propósito. A sua família, o teu casamento, o teu relacionamento, o teu ministério, ele tem que fazer parte do propósito. Porque o varão, a varoa, que gerou Caim, gerou aquisição. Mas depois, essa aquisição, ela rejeitou o propósito de Deus. Caim mata Abel, o fôlego de vida, e foge. Mas Deus é um Deus de rica oportunidade. Ele gera um homem chamado Sete. Aí nós vamos lá, Noé, o varão que gerou o propósito, o desígnio chamado Sete. E esse Sete que gerou, se você lê em casa, que gerou um homem chamado Noé, que Noé significa consolo, aquele que consola. E esse Noé gerou um filho chamado Sem, que significa bom testemunho, boa reputação, que cumpriu o consolo Noé da sua vergonha, do seu pecado. E através desse Sem, Deus gerou, nós estamos falando da geração do propósito, um homem chamado Abraão. Esse Abraão significa fé. Você pode ver que o varão que está dentro do propósito, ele gera o bom testemunho, a boa reputação. Automaticamente nele vai vir a fé. Vir na fé, automaticamente Deus vai começar a trabalhar para trazer o que? A graça, o quebrantamento, e Deus acrescenta. E nós sabemos que chegou um tempo, Deus fala para Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela e da casa do seu pai, no capítulo 12, e vai para um lugar. Deus chama Abraão para um Fala para o seu irmão, o que você tem feito com o seu chamado? Pai de Abraão era rico. Ele era rico, mas ele deixou o quê? O propósito para só adquirir, só aquisição. Fala para o seu irmão, cuidado, que a aquisição, ela mata o propósito, mas o propósito ele traz aquisição. Por isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu te pergunto, em tempo de pandemia, você buscou aquisição ou propósito? Deus fala: Abraão, sai. Para onde? Não sei. Você vai andar é pela fé. O pai dele não quis. Nós sabemos que o irmão mais velho de Abraão também, ele foi buscar aquisição e não quis o propósito. Ele morre, e através dele veio um filho chamado Ló. Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, pega a sua família e vai para o propósito. Deus não falou para levar Ló. Fala para o seu irmão, tem coisa que é pessoal com você. O nome Ló significa nuvem, significa véu. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 3, que o homem, quando ele se converte, o véu é tirado. Então Abraão, o que ele faz? Ele sai, mas ele leva uma nuvem. Pode ver, tem pessoas que ela tem uma nuvem de bronze, ela não consegue prosperar, não consegue ser feliz, nenhuma área da vida dela, ela não consegue ter êxito, porque a nuvem de bronze, ela vai impedir que o sol, ele venha até você, que ele traga a vitamina D, que essa vitamina D, ela vai trazer alegria, ela vai te tirar da depressão, do síndrome do pânico. Então o que Abraão faz? Ele vai lá e ele leva Ló junto com ele. Às vezes nós queremos ser mais bom do que Deus, dividir com quem não é para dividir, andar com quem não é para andar. Ter comunhão é uma coisa, ter aliança é outra. Aquele que você tem aliança, você vai levar ele para dentro da tua casa, ele vai te levar para o propósito, ele não vai te levar para as malconversações, ele não vai tentar minar a sua mente, porque dentro dele está apenas o amigo constituinte, que ele está numa visão, que você cabe dentro dessa visão. Quando ele chegar nessa visão, ele vai deixar você de lado. O amigo camarada, ele vai andar com você, ele vai te usar como escada para chegar onde ele quer. Quando ele chegar onde ele quer, ele deixa você e ele vira amigo dos teus inimigos, porque você está no propósito. E essa pessoa, ela quer o quê? Aquisição. Abraão, ele leva Ló com ele. E nós sabemos aqui que Abraão, ele desce até o Egito, e Ló junto com ele. E Ló, os dois foi próspero, os dois foi abençoado. Abraão, ele cuidou de Ló, ele foi pai
de Ló, ele honrou Ló. O nome de Abraão significa fé, o nome de Ló significa nuvem. Então você vê a fé e uma nuvem por cima da fé. Tem coisa que você não consegue enxergar, porque existe uma nuvem diante dos teus olhos e você não consegue enxergar, porque você está carregando essa nuvem. A palavra nos diz nessa noite que começou a ter o quê? Contenda, discussão. Fala para o seu irmão: Deus não habita onde há confusão. Porque só quem habita é o inimigo, porque ele sabe que reinado dividido não prospera. Igreja dividida, empresa dividida, família dividida não prospera, não consegue alcançar, porque são as opiniões diferentes. Por isso que o profeta Amós, ele fala: andarão dois juntos se não estão de acordo? Não tem como. Então começou a haver contenda, e os dois tinham uma situação financeira boa. Os dois, Deus tinha o quê? Prosperado. Abraão, a fé, ele chama Ló para um diálogo. Ele fala: Ló, eu estou vendo que está havendo discussão, discordância, contenda entre eu e você, automaticamente entre os teus liderados e os meus liderados. Ló, ele deveria ser humilde e falar assim: o que nós poderemos fazer? Porque somos cabeça, somos autoridade para trazer a paz. Porque a palavra diz: bem-aventurado significa feliz os pacificadores. Fala para o seu irmão: você tem levado paz aonde você tem ido? Deus falou: sai, Abraão, e seja tu uma bênção. O que te abençoar será o quê? Abençoado. O que te amaldiçoar será o quê? Amaldiçoado. Ló, ele teve uma oportunidade de se retratar, de chamar os seus liderados, de apaziguar, mas ele não teve uma resposta positiva. Automaticamente a mente dele sai do propósito e vai para a aquisição. Se você se desligar dele, vai ser um momento que é um momento de decisão na sua vida. Fala para o seu irmão: o Covid está acabando e chegou na sua vida o momento de você tomar decisão. Fala: toma a decisão certa. Fala: fica com a fé. O nome Abraão significa fé. Fala para o seu irmão: não fica com a nuvem. Era hora de Ló falar: não, eu vou ficar com a fé. Porque você, sendo um com Cristo, você é a maioria. O que Abraão fala: olha, se você for para a direita, eu vou para onde? Se você for para a esquerda, eu vou para onde? Para a direita. Abraão estava falando: Ló, eu coloco a decisão nas suas mãos. Fala para quem está do outro lado: toma a decisão certa. Fala: fica com a fé. Ló, ele estava com os olhos na aquisição, no adquirir. Ele olha e vê aquela campina mais bonita, aquelas coisas mais bonitas. Fala para o seu irmão: Deus não vê a aparência. Fala: Deus vê o teu coração. Deus não vê o teu ministério, Deus vê o teu coração. Deus não vê a tua casa, Ele vê o teu coração. Ele não vê as suas habilidades, Ele vê o teu coração. Ele não vê a sua formação acadêmica, Ele vê o teu coração. Ele não vê a tua unção, Ele vê o teu coração. É nessa hora que Deus, Ele vê a intenção do coração de Ló. Porque diz a palavra que Deus é como a espada de dois gumes, que é capaz de dividir entre alma e espírito e discernir a intenção do coração do homem. Quando Ló, ele olha, ele vê aquele lugar lindo. Era um momento de decisão. São momentos de decisão na nossa vida. Eu falo: fique com a fé. Aquilo que Deus colocou no seu coração. O que ele viu? As campinas, as coisas mais bonitas. E ele foi para lá. Ele falou: eu vou ficar com essa parte, porque essa parte dá mais dinheiro. Essa parte é mais bonita. Essa parte é não sei o que. Ele foi com os olhos físicos. Abraão ficou com pedregulho. Fala para o seu irmão: a bênção de Deus está sobre a sua cabeça.
Fala, não importa com as pessoas. Fala, a bênção de Deus está sobre a tua cabeça. Fala, a promessa está sobre você. Você faz parte da família patriarca. Você faz parte do propósito, não da aquisição. Fica, às vezes, com o lugar mais difícil, o lugar que dá mais luta, o lugar que você vai chorar mais. Mas a bênção está sobre a sua cabeça. Toma a decisão certa nessa noite. Ló olhou o lugar, mas não era para o que era para Ló falar. Abraão, você cuidou tanto de mim. Você foi um pai. Você foi um pai para mim. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha nada. Então eu quero te honrar. Fala para o seu irmão, você tem honrado alguém? Fala para ele, cuidado. Gratidão. Você tem cuidado de mim. Eu quero que o Senhor escolha o lugar. O lugar que o Senhor escolher, tudo bem. Dá prioridade, dá honra. Abraão, ele não deu honra, porque ele falou, vou escolher aquele lugar, eu vou escolher andar com aquelas pessoas, eu vou escolher fazer isso, eu vou escolher fazer aquilo. Ele saiu do propósito, entrou na aquisição. A Bíblia nos diz, quando Abraão e Ló se apartam, fala para o seu irmão, aonde há confusão, divisão, a fé não habita. A fé, Abraão também faz a prefiguração de Cristo. Quando ele se aparta, Ló, ele vai para aquele lugar mais bonito. Só que ele não sabia para onde ele estava indo. Ele só viu com os olhos físicos. Quando ele se aparta de Abraão, Deus fala, Abraão, a promessa continua. Fala para o seu irmão, a promessa continua na sua vida. Abraão, agora Ló saiu, a nuvem saiu. Fala para o seu irmão, a nuvem está saindo da tua vida. Tem pessoas que são nuvem na nossa vida. Tem pessoas que impedem ofuscar do sol, o sol da justiça, que é Deus, te abençoar em todas as áreas. Abraão saiu, agora a bênção está sobre você. Olha para cima. Se você puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. Deus estava falando, Abraão, da mesma forma que as estrelas, assim serão as bênçãos espiritual sobre você. Abraão, se você puder contar o pó ou a areia do mar, assim será a prosperidade na sua vida. E a palavra nos diz que Ló, ele foi armando a sua tenda, e cada vez mais ele ia indo para onde? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Cada vez ele estava indo para um lugar que nós podemos falar hoje, Ide, carnaval, festa carnal. Só o Ide. Ali ele ia ter riquezas, prazeres, mas fora do plano e fora do propósito e fora do desígnio de Deus. Porque ele perdeu, ele deixou a fé por causa da aquisição. Pergunta para o seu irmão, você tem deixado sua fé por causa da aquisição? Foi indo cada vez para o lado de Sodoma e Gomorra, uma cidade que ia ser destruída. Abraão ficou para o lado do pedregulho, do lado mais difícil. Só que a palavra diz que ele foi para um lugar chamado o quê? Manre, Hebron. Significa o quê? Manre significa o quê? Comunhão, um amigo. Hebron significa força. Fala para o seu irmão, aonde há comunhão, Deus ordena a bênção. Deus dá força, unidade. Abraão, ele vai para o lado de Manre, Hebron, aonde há comunhão, relacionamento. Deus ordena força. E ele vai para uma terra chamada o quê? Canaã. Canaã. Vamos lá para a sombra. Vamos lá para a nuvem. Vamos lá para o véu. Lá em Sodoma e Gomorra, a nuvem prosperou. Lá prosperou. Você pode ver, tem pessoa que prosperou, agora já não tem mais nada. Ele teve 2 filhas. Se você ler na palavra de Deus, você vai observar que ele teve uma filha. Primeiro incesto na Bíblia. Um filho com a filha mais velha
e outro filho com a filha mais nova. A mulher de Ló virou o quê? A mulher de Ló virou o quê? Fala para o seu irmão, deixa a estátua de sol para trás. Precisamos tomar decisão todos os dias. Se você ler na sua casa, você vai ver que Abraão era um homem de aliança. Os reis levam Ló, ele fica sabendo, ele podia falar bem feito, não. Ele vai lá e ajuda Ló a sair da prisão, do cárcere, alguma área que estava preso. Abraão era um homem de aliança, era um homem que levantava altar. Fala para o seu irmão, a fé é o combustível para que você levante altar. Fala para o seu irmão, sabe o que é altar? Fala, é oração, orar e agir. Se você estiver com a nuvem, você só vai atrás da questão. Você não vai ter força para orar. Em Sodoma e Gomorra, ali pode acontecer algo com teus filhos ou com as tuas filhas. O teu parceiro pode virar estátua de sal. Quer dizer o quê? É a sua parceira, porque o sal insípido, ele não serve para nada, apenas para jogar, para ser pisado para os gados. Ali se cabe a história de Ló. Ló andava com quem? Com Abraão. Ele deixou a fé. Fala para o seu irmão, fé é decisão, não é emoção. Acabou a história dele, acabou a família dele, acabou o relacionamento dele, porque ele não quis andar mais com a fé. Nós temos que tomar decisão todo dia. Cuidado com as nuvens. Agora vamos lá, Abraão. A história de Abraão. A fé ela continua. A fé pode estar em pedregulho, a fé pode estar chorando, a fé pode estar em crise, a fé pode estar enferma, a fé pode estar em qualquer situação, mas a fé ela vai gerar um homem chamado Isaac. A fé, Abraão ele gera Isaac, quer dizer o quê? A fé gerou Isaac, a fé ela continua. Isaac, a graça agora ela vai continuar, a promessa que Deus falou para Abraão, estrela, quer dizer céu e terra. Então essa graça, Isaac, ele vai ter que continuar a sua história. A sua história vai gerar um homem chamado quem? Jacó. Quer dizer o que? A fé, Abraão, gerou a graça que é Isaac. A graça que é Isaac, ela gerou Jacó, o quebrantamento. Você não ouve mais falar em Ló, você não ouve mais falar na nuvem, você não ouve mais falar na família dele. Apenas você vai ouvir a geração do propósito. E esse Isaac, que é a geração do propósito, a descendência de Abraão, ele vai gerar esse Jacó, que é o quebrantamento. Esse Jacó vai gerar um homem que se chama José, que é levado para o Egito, no mundo, na crise, para ser próspero, para prosperar. O que ouvimos aqui, a geração do propósito agora está adquirindo aquisição, ela está sendo prosperada. E esse homem chamado José, ele vai gerar tua geração, chamado Manassés e chamado Efraim. Um diz, Deus me fez esquecer as perseguições, as dores. Deus me prosperou de novo em tempo de crise. Esse José vai gerar o que também? Efraim. Esse Efraim faz parte do que? Do propósito, não da aquisição, que significa Deus acrescenta. E esse Deus acrescenta, ele leva uma bênção do quebrantamento de Jacó. E Deus diz, olha, que você seja próspero, que os seus irmãos sejam seus escravos, que a tuas raízes, os teus galhos atravessam os muros da divisão, o muro que impede você alcançar, porque há uma promessa no céu e na terra ao teu respeito, há uma recompensa no céu e na terra ao teu respeito. E Efraim, eu e você, nós estamos enxertados na geração do propósito, não na geração da aquisição. O seu nome está escrito no livro da vida, porque você faz parte da família patriarca. Fala para quem está do teu lado, Deus não errou não, é você mesmo. Ló estava com quem? Por que não continuou? Fala para o seu irmão, por que não continua na fé? Quando nós éramos do mundo, nós precisávamos o quê? Ver para crer. Porque nós
éramos da aquisição. Eu preciso ver para crer. Agora que você converteu, é o contrário. Fala para o teu irmão, agora você precisa crer para ver. Mudou-se o nível, se muda a ferramenta. Mudou-se o nível, se muda o comportamento. Ló, ele mudou o nível. Ele andava com um discipulador, um pai dele, mas ele não mudou o comportamento. O comportamento dele foi o comportamento do avô, depois o comportamento do pai da aquisição, depois o comportamento dele, e você vai ver o comportamento das filhas. Visitou até a quarta geração. Fala para o seu irmão, você tem uma responsabilidade. Ló teve a mesma oportunidade. Ele estava dentro da família patriarca. Só que ele queria o quê? Herdar as bênçãos espiritual, as bênçãos material, mas ele não queria andar com a fé. Se ele não andou com a fé, ele não anda com a graça. Quer dizer o quê? Não teve quebrantamento. E se você ver aqui, Eliezer era o auxiliar de Abraão. Eliezer, vê o final dele. Deus honrou ele, que significa, Eliezer significa auxiliar, Espírito Santo. Na hora de buscar Rebeca para Isaac, na hora de buscar a igreja, para quem? Para Jesus, que é Isaac, que o pai Abraão, que é Deus, mandou. Ele não falou, nuvem, Ló vai buscar. Ele falou, Eliezer, vai buscar a Rebeca, uma igreja para a graça, para o meu filho. Porque faz parte do propósito. Eu te pergunto nessa noite, o que você tem buscado? O que você tem colocado em primeiro lugar? A palavra diz que o fim será melhor do que? Fala para o seu irmão, depende da sua atitude. Eu chamo louvor aqui. Nós vamos louvar sobre honra. Grava na sua mente o que está escrito. Presta bem atenção, senão você vai ser aqueles crentes que repete o ciclo. Já viu aquelas pessoas, ela começa as coisas e não termina? Pessoas, ela vai sabotando ela mesma, procrastinação, porque não entendeu as escrituras. Mas pastor, isso é Velho Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, 13. Romanos capítulo 13, versículo 7. Fala para o seu irmão, lê Bíblia. É o seu e o meu mano. Eu era mendigo. O dia que eu entendi a revelação da Bíblia, eu falei, nunca mais eu como lixo. Quem come lixo é pardal. Fala para o seu irmão, quem voa alto é pardal. Fala, Deus te chamou para ser águia. Pardal vai andar com pardal. Águia vai andar com águia. Não perca tempo com pardal. Ande com águia para voar alto. Lá está escrito, e voarão alto como pardal. Voarão alto como o quê? Águia. Os olhos de águia. Por isso que Deus deixou aqui essa palavra nessa noite. Quando eu não honrar alguém que eu tenho oportunidade de honrar, até o que eu tenho, eu perco. Ló perdeu toda a aquisição, toda a riqueza, perdeu a família, perdeu a esposa, ele perdeu tudo, porque ele deixou a fé para a aquisição. Ele não honrou. Quando eu posso honrar alguém e não honro, até o que eu tenho, eu vou perder. Hoje eu estou vendo pessoas perder tudo. Perdendo a paz, perdendo a alegria, perdendo a esperança, a perspectiva, porque teve oportunidade de honrar e não honrou. Ló deveria falar para Abraão, escolhe você. Você me ajudou, você compartilhou. Hoje se eu sou próspero, eu tenho alguma coisa, é porque Deus te usou na minha vida. Se eu conheço a palavra, é porque alguém me ajudou. Se eu estou nesse ministério, é porque alguém me ajudou. Se você está vivo, porque você teve um pai ou uma mãe que teve você para um propósito, não para uma aquisição. Romanos capítulo 13. Obediência às autoridades. Pagai a todos o que é
devido. Pagai a todos o que é devido. Se é tributo, se você deve, paga. Fala para o seu irmão, se você deve para alguém, você tem que pagar. Veio um irmão e falou para mim: pastor, tem umas pessoas me devendo. Eu não vou te apontar não. Aí eu falei: você é inteligente, mas Deus dá o quê? Sabedoria. Fala para quem está do outro lado: busca a sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai além da inteligência. A inteligência, um exemplo: eu aprendi a dirigir sem ir à autoescola. Eu sou inteligente? Sou. Agora eu não tenho, aqui vocês falam, carteira de motorista, e eu for para São Paulo, eu tenho sabedoria? Não, porque a hora que a polícia me parar, eu fui inteligente para aprender a dirigir, mas eu não tive sabedoria para tirar a carta, para cumprir com a lei. Às vezes você teve inteligência para casar com uma pessoa, mas você não tem sabedoria para cuidar dessa pessoa. Às vezes você teve inteligência para ter uma empresa, mas você não tem sabedoria para administrar essa empresa. Às vezes você teve inteligência para tocar, mas você não teve sabedoria para administrar. Às vezes você tem inteligência para arrumar uma pessoa legal para namorar, para casar, mas você não tem a sabedoria que vem de Deus para administrar. Aí você não vai completar os ciclos, porque falta em nós sabedoria. Abraão teve sabedoria, Ló, ele teve inteligência, ele andava, só que ele não teve sabedoria, porque humildade, fala para o seu irmão, humildade é sabedoria. Agora eu estou bem, agora eu tenho dinheiro, Mateus, agora eu tenho meus liderados, eu não preciso mais de Abraão, eu não preciso mais da fé. Fala para o seu irmão, tudo, fala com fé, tudo que você despreza, você perde. Tudo, olha lá, Esaú, do que me vale a primogenitura? Quer dizer o quê? Do que me vale as bênçãos espirituais e a bênção material se eu estou passando por essa perseguição, por essa luta? Eu não quero. Ele rejeitou o propósito e quis aquisição. Jacó falou: eu quero, dá para mim. Depois ele se arrependeu e falou: pai, me abençoa. O pai fala: a graça. Você não falou que não valia nada? Fala para o seu irmão: cuidado, tudo que você despreza, você perde. E hoje você ouve falar: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus da fé, da graça e do quebrantamento, que eu acrescento e prospero em tempo de crise. Nós não temos que ficar só escutando historinha da Bíblia. Fala para o seu irmão: para de ficar escutando historinha da Bíblia. Você tem que ter o discernimento, a revelação da palavra. E essa revelação vem do Espírito Santo. E o que Deus está falando aqui conosco nessa noite, e eu falei para esse irmão: não fique com raiva dessa pessoa. Nós vamos fazer uma oração não inteligente, uma oração do Espírito, uma oração com sabedoria. Vamos orar. Chega em casa, você ora: Senhor, abençoa as pessoas que me devem, para que elas possam pagar. Saiu a raiva, não saiu? Ele orou com sabedoria ou com inteligência? As pessoas foi lá, ele pensou que ia pagar parcelado, Bruno. A pessoa pagou, foi pagando tudo. Cuidado para não subir os degraus do sucesso e descer a ladeira da humilhação. Jacó subiu os degraus do sucesso, andando com a fé, mas no final desceu a ladeira da humilhação, porque não foi humilde. Fala para o seu irmão: os humildes Deus exalta, e os soberbos Ele derruba. É bíblico. Então a palavra nos diz aqui, para terminar: pagai todos o que é lhes devido, o que é tributo,
Se paga, se deve, tem que pagar. Fala para o seu irmão, se deve, tem que pagar. A quem é imposto, quer dizer o quê? Nós não temos que pagar imposto. Algo que foi imposto. Eu não é, doutora Carla? Foi imposto, tem que pagar, pronto, acabou. Se é primícias, é primícia. Se é oferta, é oferta. Se for imposto, é imposto, é o quê? É uma lei, você tem que pagar. A quem honra, tem que fazer o quê? Tem pessoa, fala para o seu irmão, tem pessoa que você tem que honrar sim. Cuidado para não fazer que nem Ló. A fé, fala para o seu irmão, a fé sempre nos dá oportunidade e ela prova o nosso coração. Escolhe você, Mateus. Está indo eu e o Mateus. Mateus, está vindo confusão no meio do louvor. Quem é os líderes? Paulo e Davi. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar e ler Bíblia, porque mais que feliz é os pacificadores. E quando ora, a fé, fala para o seu irmão, a fé manda a nuvem embora. Ele deveria falar, então vamos orar, porque se vê unidade entre nós, autoridade, o diabo não pode entrar em família unida, em empresa unida, em ministério unido, porque só não prospera algo que está dividido. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Ele poderia falar, vamos orar. Vamos ministrar a palavra, porque nós fazemos parte da família patriarca. Há uma promessa na tua cabeça, há uma promessa na minha cabeça. Porque se eu sair da fé, se eu sair de perto de Abraão, a bênção está com Abraão e o negócio vai ficar feio para o meu lado. Eu vou indo cada vez mais para Sodoma e Gomorra, eu vou indo cada vez mais para o mundo, eu vou perder até o que eu tenho, eu vou ficar sem nada. Então eu tenho que grudar na fé e ficar junto com a fé, porque é uma promessa na sua vida. Fala para o seu irmão, não importa com as nuvens. Dá honra a quem tem honra. Mateus, escolhe você. Quer conhecer o coração de alguém? Dá poder. Abraão faz a prefiguração de Cristo. Não era o pai de Isaac? Pai nosso. Abraão, ô Ló, eu vou provar o coração de Ló. Vamos ver se ele vai me honrar. Escolhe você. Opa! Fala para o seu irmão, não perca as oportunidades de honrar quem Deus coloca no teu caminho. Ló não entendeu que Abraão era a ponte. Fala para o seu irmão, tem pessoas na sua vida que é ponte para te levar para o propósito. Tem pessoas que ela é ponte para te levar para a aquisição. Só que lá na frente você vai ficar sozinho. Abraão era ponte na vida de Ló, para que Ló continuasse fazendo parte da família patriarca, fazendo parte da família de Deus. Mas ele não teve o coração humilde. E eu acho que ficava pessoas na mente dele. Esse Abraão, ele vai para Canaã. Você vai chegar lá em Canaã, rapaz, aquele negocinho chato, sabe? Aquele negocinho chato, canta, lê Bíblia, prega. Mas Canaã é uma terra boa, que mana leite e mel. Você vai ficar andando com esse velho aí, rapaz? Mandão. Vamos cuidar da nossa vida. Quer dizer o quê? Ló, larga a fé para lá. Não deixe que ninguém sufoque a tua fé. Fé é decisão. Ló deveria falar, fé não é emoção, é decisão. Eu vou ficar onde Deus mandou. Eu vou para onde Deus mandou. Eu vou sair do meio da parentela e da minha família e vou para o lugar aonde manda leite e mel. Eu congregava numa igreja, eu ganhava muito bem. Muito bem, muitos aqui sabem. Jéssica é a minha ovelha ainda hoje. A avó dela. Eles vêm de Nova América. Vocês viram aí, pessoas vieram de Santos que falaram, chegou em Cornélio, procura tal igreja, tal pastor.
E Deus falou para mim: sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Eu falei: Deus, mas só que a aquisição, gente, eu ganhava bem. Fala para o seu irmão: tira os olhos da nuvem. Fala: tira os olhos da aquisição. Fala: viva pela fé. Deus falou uma vez comigo, foi que nem Abraão. Deus falou 3 vezes com Abraão. Eu falei: mas como eu vou sair daqui, Jéssica? Eu pago tanto de aluguel. Ó, resposta inteligente. Eu pago. Acho que Deus está falando: quem paga sou eu, rapaz. Senhor, mas tem o seguro do carro. E falaram que ia me dar um convênio da Unimed. Eu falei: ô glória. Deus falou: você vai ter que usar. Orei a segunda vez. Deus falou de novo: sai da casa do teu pai e do meio da tua parentela. Quando Deus falou a terceira vez, eu ajoelhei na minha sala e falei com Deus: Deus, eu não estou entendendo. E eu não quero ficar preso na aquisição, nem na voz do outro. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo diz. E eu não tenho nenhum parente, Cornélio. Deus falou: tem sim. Fala para o seu irmão: a família espiritual. O pai era o pastor, onde eu congregava. Eu falei: entendi. Sai do meio deles. Sai do meio deles. Da sua família espiritual e da casa do teu pai. Pai, pastor. E você vai para um lugar, num caminho, quer dizer que, a hora que você tomar a decisão, eu te revelo. Quando eu saí, às vezes Deus faz que nem José: você não quer sair? Eu vou fazer os irmãos te vender. Mas você vai para o propósito. E as pessoas perguntavam: aonde você vai congregar? Eu falei: não sei. Aonde? Não sei. A Bá veio até em casa e falou: eu estou preocupada com você. Como você vai comer? Como você vai viver? Eu falei: Deus, e agora? Deus falou: vai lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Olha, os pássaros não semeiam, não plantam, não guardam na poupança, eles não têm conta corrente, e eu cuido deles. Você não vai ver os pássaros no mercado atrás de promoção. Você não vai ver os pássaros na fila esperando algum dinheiro do governo. Você não vai ver os pássaros usando máscara. Você não vai ver os pássaros: olha, eu tomei a segunda vacina, olha, eu tomei a primeira dose, eu tomei a segunda. Você não vai ver isso, porque de manhã os pássaros, eles cantam, eles louvam a Deus, e nós murmuramos. Deus quer que você canta, que você louva o nome dele em tempo de qualquer crise. Porque os pássaros estão dentro do propósito, não dentro da aquisição. Eu saí de lá. Eu falei: acho que é voltar para São Paulo. Deus falou: morre não, Cornélio Procópio. E é o que Deus fez hoje. Você vai ser José em tempo de crise. José deu trigo. Quer dizer o quê? José, trigo é a palavra de Deus. Um líder que leva a palavra de Deus em tempo de crise espiritual. Um líder que cuida dos irmãos sem esperar o que os irmãos vão dar, sem esperar que os irmãos venham pedir perdão, sem esperar arrependimento dos irmãos. E eu vou te prosperar em tempo de crise, porque você não trocou a fé pela aquisição. Você não trocou a sua fé por um cargo de diácono, pelo um cargo de presbítero, pelo um cargo de pastor, pelo um cargo por um salário. Você rejeitou tudo por amor do meu nome. E aquele que me testifica diante dos homens, eu também vou testificar diante da humanidade e diante de Deus, porque você faz parte da família patriarca. A bênção de Deus está sobre a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, mulher. Levanta a tua cabeça, homem, porque o melhor vai ser no final, não é no começo. A nuvem vai sair, essa nuvem negra, essa nuvem que te traz tristeza, essa nuvem que te traz angústia, e você vai entrar numa terra boa que manda leite e mel. Significa o quê? Você vai mudar de nível. Quer dizer que a nossa Canaã hoje, espiritual, material, sentimental, Deus vai mudar o teu nível. Fala para o seu irmão: Deus vai mudar o teu nível. Vamos nos colocar de pé. Se eu não tivesse obedecido ao Senhor, lembra aquela mulher prostituta?
Senhor, nós pegamos ela errando. A Bíblia diz que Jesus começou a escrever no chão. Se não me falha a memória, está em Jeremias 17:13. Que seja escrito o nome no chão. Todos aqueles que deixaram a fonte de água viva, que deixaram o propósito pela aquisição. E vem a chuva ou vento e sopra, e o nome deles nunca mais serão lembrados. Edom, depois você lê sobre o povo de Edom, Edito, tudo descendência da filha de Ló. Fala para o seu irmão, não abandone a fé. Fala, honra a fé.